but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Eu quero iniciar esse serviço, esse culto ao Senhor. E a palavra culto muitas vezes é mal compreendida por nós, porque culto vem da palavra cultivo. E nós estamos aqui nesta noite cultivando algo. Estamos escavando a terra para lançar uma semente de amor, a fim de que o Senhor possa falar ao nosso espírito e ao nosso coração. Eu costumo dizer que Deus, Ele responde respostas e não perguntas. Ele já tem todas as respostas. O que Ele espera são as nossas respostas diante de tudo aquilo que Ele nos propõe. Porque Ele é um cavaleiro, Ele é Deus, Ele não força a porta. Ele sempre nos espera. Como o pai ali na metáfora e na analogia do filho pródigo, Ele está sempre nos esperando. Sempre esperando uma resposta. Que nós possamos ser a boa resposta nessa noite, amém? Quero agradecer cada carinho, cada abraço, cada mensagem de condolência, de pêsames. Faz uma semana exata que eu perdi o meu herói, meu pai. Tem sido uma semana difícil. Meu pai de fato foi meu herói. Aliás, eu vou mudar o verbo, ele não foi, ele é meu herói. Porque nós somos homens eternos, amém? E dentro de uma perspectiva e uma mentalidade eterna, é só um breve ato, é um gap. Logo, no tempo oportuno, estaremos com Ele. Estaremos com aqueles que se definiram por Cristo, e meu pai se definiu por Cristo. Então, no tempo oportuno, eu vou ver Ele, veremos Ele. Você vai ver o seu ente querido. Então, fica a saudade, mas também fica um legado. Ficam uns exemplos. E tudo que eu quero hoje é honrar esse legado. Meu pai, para quem não sabe, muitos sabem, foi um promotor do reino. Foi um homem investidor do reino. Um homem que honrou esse ministério, que investiu nesse ministério. Pesadamente investiu nesse ministério. Investiu no meu ministério e no seu ministério. É um homem que tudo o que fez, fez para a família, fez para bem. Ele era, como eu disse no seu funeral, ele era, como bom português, um bom rabugento. Mas a rabugice dele era sempre por uma boa causa. Sempre por causas nobres. Sempre pelo lado do bem. Sempre por aquilo que é certo. Existem pessoas que são chatas, mas existem aqueles que são chatas porque gostam de fazer as coisas bem feitas. Os perfeccionistas, aqueles que de fato fazem por amor e com amor e são violentos nisso, porque são inteiros, são intensos. Meu pai era um homem assim, um homem que odiava a mentira, um homem nobre. E a Bíblia diz que o homem nobre projeta coisas nobres. Ele falava com o coração, ele nunca tergiversava. Ele era firme, reto, assertivo. E eu creio que se eu herdar 5% de tudo aquilo que ele é, eu vou estar muito feliz. Meu pai é meu grande exemplo, um grande herói. E eu quero agradecer àqueles que puderam estar lá no funeral.
e a todos que me mandaram um abraço, um carinho, saibam, isso é muito importante nesse tempo. Orem pela minha mamãe, que tem 82 anos, meu pai tinha 90, ele correu a carreira, combateu o combate, ele cumpriu a sua jornada. Mas orem pela minha mamãe, pelas minhas filhas que eram muito apegadas. Obrigado a todos, amém? Amados, Deus falou muito ao meu coração sobre, por conta de tantas circunstâncias que estamos vivendo, e essa circunstância, que me abateu essa semana, e eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, porque de verdade, eu não tenho nem força para estar de pé, eu preciso ser ministrado. O Senhor me fez lembrar de uma mensagem que eu ministrei em 2011, veja, são 15 anos. E depois eu ministrei novamente essa mensagem, meio que adaptada pelo Espírito Santo, porque Ele sempre dá um jeito de renovar todas essas coisas, há mais ou menos 2 anos atrás, na Páscoa. E nós já estamos à beira da Páscoa. E por isso ela tem muito sentido também, você vai entender isso no final, no fechamento desta mensagem, na aplicação dessa mensagem, amém? Nós vamos falar sobre um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, um texto atemporal, extremamente vivo, e tudo aquilo que foi dito ontem é para nós hoje. Tudo foi uma alegoria e uma metáfora para nós que estamos vivendo hoje. O Velho Testamento é um apontamento para o Novo, e tudo aquilo que está no Novo Testamento também é apontamento para hoje. Deus está falando conosco hoje, amém? E a gente vai extrair, dentro desse texto, os contextos, os cenários, para poder ativar princípios em nossa vida, para que a gente possa viver, amém? Essa história, ela parece ressuscitar com um vigor tremendo, sobretudo nesses dias difíceis. Guarda essa palavra ressuscitar. Fala assim para o teu irmão, ressuscitar. Essa vai ser uma palavra-chave para nós hoje, ressurreição. Ressuscitar. Hoje nós vivemos tempos obscuros, tempos de caos, tempos de pressão, tempos de dificuldade, tempos de imposições ideológicas, imposições políticas, pressões geopolíticas. O mundo está literalmente em guerra, a sociedade está em guerra. Quando não uma guerra literal, uma guerra de ideias, uma guerra de pensamentos, sim ou não? Os nossos filhos vão para a escola e nós que somos homens de Deus, a gente fica temendo por conta daquilo que pode ou não ser ensinado nas nossas escolas. E isso é uma preocupação real. Enfim, o tema da mensagem de hoje é além da compreensão. Podemos repetir isso? Repita comigo, além da compreensão. Deus é um Deus que faz coisas absurdas. Em meio às pressões, em meio às dificuldades, em meio às imposições do mundo, em meio às colisões, às intempéries, em meio às pressões, Ele é um Deus que age além da incompreensão. Quando a gente olha para as circunstâncias ao redor, muitas vezes a gente joga a toalha, ou a gente define circunstâncias por conta das coisas que nós vemos. Mas a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é exatamente o exercício daquilo que se crê, que não se vê. Portanto, Deus é um Deus que sempre nos provoca a ir além da compreensão, além da perspectiva humana, além daquilo que o mundo nos mostra, além daquilo que a política nos mostra, porque Ele é um Deus do impossível. Um Deus que trabalha além da compreensão. Faz sentido? Eu quero te convidar então para se transportar mentalmente para essa dimensão. A dimensão onde o Deus que age além da compreensão está aqui nessa noite. Se transportar para a dimensão de um Deus que é um Deus do absurdo. Ele é o Deus do absurdo. Ele pode agir onde ninguém pode mais agir. Eu quero que você se transporte para essa dimensão. Talvez uma enfermidade, talvez, assim como eu vivi, uma perda relevante, uma questão que bateu a sua porta, mas Deus está aqui dizendo hoje o seguinte: eu sou aquele que está agindo além da tua compreensão, além do que você pode ver.
Eu sou o Deus do absurdo. Eu posso fazer o que ninguém pode fazer. Eu sou o Deus que cura o câncer, que ressuscita os mortos. Eu continuo sendo Deus. Deus quer que você se transporte para essa geografia ou essa dimensão. Você pode fazer isso comigo? Então vamos ao texto. Abra no Evangelho de Lucas, abra o seu aplicativo. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 11 ao 17. Uma história onde o Deus do absurdo, o Deus que trabalha além da compreensão, se manifesta. Lucas 7, de 11 a 17. Está escrito assim, eu vou ler na versão NAA, leia na versão que você quiser. Está escrito assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único. Repita comigo, filho único. De uma viúva, repita, de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se sobre toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Só até aqui, curve a tua cabeça. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós cremos que o Senhor é esse Deus que trabalha além da compreensão humana. O Deus que é um Deus de paz, o príncipe da paz. E que nos traz paz em meio ao caos. A paz que excede a todo entendimento humano. É o Deus do absurdo que age em meio às impossibilidades da vida, às circunstâncias que já foram definidas por médicos, por questões quaisquer que o homem selou, carimbou, mas o Senhor é aquele que nunca chega atrasado. O Senhor nunca chega atrasado. Senhor, em nome de Jesus, venha hoje, nesta noite em especial, intervindo sobre as circunstâncias das quais muitos já disseram, morreu. Se perdeu, já foi, já passou. Não, nós dizemos hoje, o meu Deus é o Deus que vai além da compreensão. O meu Deus é o Deus do absurdo. O meu Deus faz novas todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. Assim como Paulo dizia, porque sei em quem tenho crido, nós levamos, Senhor, o nosso coração, elevamos as nossas mãos e o nosso coração, dizendo, Senhor, muda a nossa realidade. Muda as circunstâncias e revela-te como o Deus que age além da incompreensão humana, Senhor. Em nome de Jesus, que seja assim. Amém? Glória a Deus, diga amém. Está aqui o título, Além da Compreensão. Sabe, vamos olhar o texto que a gente leu, como disse o Léo aqui no início, às vezes a gente canta uma canção e a gente não percebe que aquela canção é uma oração. É algo profundo, é algo tremendo. E eu quero te convidar para você entrar no ambiente em que aquela mulher estava vivendo. O texto diz que eles estavam à porta de uma grande cidade, ok? Vamos imaginar uma grande cidade. Vamos imaginar São Paulo, a maior cidade da América Latina. 12, 17 milhões, eu não sei exatamente hoje quais são os números. Mas imagina a gente à porta da grande cidade. Imagine a gente na 25 de março, ou na Times Square, um lugar cosmopolita de entrada e saída de pessoas. Aquele era o cenário. Aquela mulher estava ali, uma mulher viúva, sozinha, solitária, assim como a Gabi disse, naquela época as mulheres viviam à margem da sociedade e não tinham voz. Ela era provavelmente uma mãe, né, completamente entregue ao seu filho, porque além de tudo ele era filho único,
Pense, uma mulher viúva com o seu filho único, à porta de uma grande cidade, num cortejo, num funeral, daquele que prodigalizava e projetava todos os sonhos daquela mulher. Todos os sonhos, toda a esperança, toda a alegria, a vida inteira daquela mulher estava projetada ali, diante dela. Morto, um caixão, um esquife. Esse era o cenário. E naquele lugar as multidões se interpelavam e olhavam para a circunstância dela, muitos deles sem sequer notar o que estava acontecendo. Afinal, era um lugar cosmopolita, gigante, de entrada e saída de pessoas, certamente um lugar de muito comércio, animais entrando, animais saindo. Você começa a se colocar dentro daquele cenário e você percebe que, enquanto muitos faziam parte literalmente do cortejo, outra parte da multidão estava completamente alheia àquilo que estava acontecendo. E o texto nos mostra que dentro daquela pluralidade haviam dois tipos de multidão. Era uma multidão, mas haviam dois tipos de coração. No meio da multidão haviam dois tipos de olhares. No meio da multidão haviam duas perspectivas dentro de um mesmo cenário. Quem está entendendo? Duas reações, dois corações diante de uma mesma multidão, diante de um mesmo cenário. E essas duas multidões são grupos representativos que estão aqui, na sociedade e na sociedade igreja. Uma multidão que estava diante de Jesus, porque Jesus entra no cenário, naquele cenário de morte, naquele cenário de destruição e de desesperança, diz o texto que Jesus entra no cenário. Então uma multidão se viu eufórica, atônita, perplexa, porque Jesus ele já era conhecido em muitos lugares, e então ele toca no caixão. Jesus entra no cenário, parte da multidão olha para aquela situação e fala: uau, alguma coisa vai acontecer. Jesus entrou no cenário, Jesus está aqui. Mas havia também uma outra multidão, sem perspectiva, sem sequer notar realmente o que estava acontecendo. Existia parte dessa multidão totalmente alheia, mas existia uma multidão que fazia parte do cortejo, mas que estava mortalmente ferida. Pessoas que estavam no cenário, mas estavam mortos, porque não viam o autor da vida como de fato fosse autor da vida. E assim como na cidade de Naim, ontem, é hoje, em São Paulo, em Guarulhos, em Arujá. No interpelar das pessoas, na rua, nas igrejas, nos nossos lares, na sociedade, certamente isso está acontecendo. Perto daqui, talvez aqui. Talvez, se nós sairmos na rua agora, nós vamos lidar com pessoas que estão querendo se suicidar. Pessoas em situação de rua. Se nós formos agora no Coreto, a gente vai ver pessoas passando fome, necessidade, pessoas desesperadas da vida. A gente não precisa ir longe. Talvez aqui dentro mesmo, hoje estejam pessoas desesperadas, também desesperançadas. É uma mesma multidão. Quem está aqui? Do outro lado da rua agora podem existir pessoas absolutamente vitoriosas e outras absolutamente derrotadas. Amanhã no seu trabalho, quando você entrar na sua sala ou na sua sessão, você vai encontrar certamente pessoas dentro destas duas perspectivas. Pessoas felizes porque tem Jesus, o Cristo, e pessoas que não o conhecem. Pessoas desesperançadas. Sim ou não? Quando você entra na faculdade, você chega lá e algumas pessoas vão dizer: uau, eu não vi a hora de você chegar. E outras olham para você como se você não fosse ninguém. São dois povos representativos dentro de uma mesma multidão. Duas perspectivas. Existem pessoas que estão agora se drogando, mas também existem médicos que estão curando. Existem homens fazendo culto ao diabo, mas existe também um grupo cultuando ao Senhor.
E assim é a vida. Pessoas que agora mesmo estão se dando em casamento e outras estão se separando. Pessoas que estão, apesar das circunstâncias, confiando e seguindo, e outras que estão jogando a toalha. Sempre haverão dois polos, duas perspectivas. Multidões representativas antagônicas. Enquanto isso acontece lá fora, aqui dentro, Deus quer nos mostrar que em meio à loucura da agitação e das exigências do cotidiano, em meio às crises da alma que são inevitáveis para todos nós, na velocidade das necessidades da alma, sempre haverão, para quaisquer questões da vida, dois olhares, duas perspectivas, duas multidões, dois tipos de pessoas, duas leituras da vida. E Deus nos pergunta: de que multidão nós fazemos parte? Para quem estamos olhando em meio ao caos? Será que em meio à morte circunstancial ou até a literal, como eu vivi, nós conseguimos olhar para o autor da vida, ou nós estamos olhando para a morte? De que multidão nós fazemos parte? Qual é a nossa perspectiva em meio ao caos? E por que é importante responder essa resposta? Porque Deus disse, e todas as evidências nos mostram, que a urgência dos tempos nos revela e expressa que de fato Jesus está à porta e os dias já são maus. Alguns anos atrás eu dizia que em pouco tempo nós já não poderemos mais nos reunir em igrejas como esse lugar. Nós teremos que voltar para o underground, voltar para os porões, voltar para os sótãos. Nós vamos ter que voltar para os lares, voltar para as casas, porque não será permitido para nós nos reunirmos como igreja. E a mostra disso é o que está escrito lá em Joel 2, o homem já apostatou da fé. As igrejas hoje são cada vez mais de entretenimento do que de fato essência. As igrejas que têm essência não conseguem falar a verdade, porque a verdade, ela é uma verdade que soa hoje como algo afrontoso. E Jesus disse que seria assim, porque a verdade ela afronta. Ela afronta o espírito do Egito, o espírito do mundo. Por isso é mais fácil você ter lugares onde você se sinta bem, onde haja entretenimento. Faz sentido? Aonde que Deus quer chegar com isso? Deus nos mostra que a superficialidade e a profundidade das questões da vida é uma questão de perspectiva. A assertividade e o erro no exercício da fé é uma questão de perspectiva. A menos que as questões sejam gritantes e patentes, você tem que ter fé. Para quem nós estamos olhando? É uma questão de escolha. A felicidade e a tristeza em meio a um luto é uma questão de escolha. Eu posso ter uma perspectiva de eternidade e entender que é apenas um gap, ou eu posso me viver enlutado, derrotado, morto. Para quem estamos olhando? Você experimentou hoje agradecer pelo teu cônjuge? Você experimentou hoje agradecer pelo teu alimento? Hoje eu comi o que eu gosto de manhã, ovos quentes. Minha filha fala que é sopa de ovo. Ovos quentes. Ele não é nem cozido, nem cru, nem frito. São ovos quentes. Eu não sei se você já viu isso. Eu gosto. Quebro umas torradinhas. Tá ótimo para mim. Tomo um copo de suco, ovos quentes. Será que a gente é capaz de agradecer por a gente ter tomado um bom café, um pão com manteiga? Tem gente que não toma nada, vai só almoçar, mas toma um cafezinho preto. Você agradeceu pelo teu cafezinho preto? Acordar e olhar para o lado e ver a esposa, ou ver o esposo, poder dar um beijo, um abraço, a gente agradeceu? Um filho que está com saúde, ou um filho que está com febre, que está com gripadinho, eu não sei, a gente agradece por estas coisas.
Sabe, as guerras, as lutas, elas vêm apenas para lapidar o homem. São as podas que Deus permite para que a gente possa dar mais fruto. Essas lutas, guerras e intempéries é só para nos fazerem mais fortes e separar aquilo que é palha, feno e madeira, para que fique apenas aquilo que é prata, pedra preciosa e ouro. Será que diante das circunstâncias e pressões da vida, nós conseguimos enxergar o ouro na vida do outro? Não é? Poxa, minha mulher deixou queimar o feijão de novo. E a gente só olha para isso. Não, minha esposa é tão linda, ela é tão maravilhosa, ela é tão doce. Sabe, eu estou falando de coisas tão pequenas e fúteis e às vezes a gente racha por tão pouco. A gente deixa de ter uma perspectiva limpa, honesta, pura. E a Bíblia diz que se os nossos olhos forem puros, tudo será puro. Tudo será puro. Faz sentido? Você já parou para pensar que algumas notícias que chegam, por exemplo, no mesmo ambiente, destroem pessoas e outras saem fortalecidas? A notícia chega na mesma casa, umas saem fortalecidas, umas ficam firmes e outras são completamente abaladas. Algumas pessoas têm me dito assim: como está você, apóstolo? Eu falei: eu tenho estado bem, Deus tem me dado graça. Mas se eu olhar para minha mãe e para as minhas filhas, são perspectivas diferentes, são leituras diferentes. Vocês estão entendendo? O fato é que nós precisamos enfrentar a crise com uma perspectiva espiritual e de eternidade. Uma perspectiva de quem de fato nasceu de novo e tem uma nova natureza. Aqueles que diante das circunstâncias e das mortes circunstanciais carregam um decreto de vida. São como Ezequiel no Velho Testamento, que hoje já estão transportados do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso Filho, e onde o Espírito Santo não está mais fora, está dentro, e eles conseguem olhar para o vale de ossos secos e declarar: venha ressurreição e vida, venha músculo, carne, sopro de vida. É disso que Deus está falando nesta noite, sobre ter uma perspectiva sobre quem de fato nasceu de novo. Olhar para todas as situações da vida sobre quem tem uma nova natureza e tem o decreto de vida em sua boca. Quem está aqui? Duas multidões, dois corações, duas reações. De um Deus que age além da compreensão, e a gente vai entender melhor o porquê desse título. Sabe? Às vezes a gente está num semáforo e a gente estica a mão para entregar uma oferta. Minha filha gosta sempre de ter um pacote de bolacha, macarrão, coisas. Ela para no farol e ela já abençoa. Eu prefiro também dar comida do que dar dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas vão acabar se drogando ou usando para outro fim. Mas enfim, o importante é a gente ser generoso. Mas a mão que nós tocamos e que nos toca muitas vezes é alguém que está pensando em morrer. É alguém sem perspectiva de vida. O que Deus quer nos mostrar hoje? É que no entrar e sair de cidades, no entrar e sair da igreja, no entrar e sair de casa, a gente se esbarra, mas não toca o coração. A gente se esbarra, a gente se cumprimenta quando cumprimenta, mas a gente não toca por dentro. A gente não toca o coração. A gente diz que é um até o dia em que você discordar de mim. Nós dissemos que somos casados até o dia em que algo ferir as suas circunstâncias. Nós estamos nos tocando sem tocar por dentro. Quem está entendendo? Essa é uma história profunda. Estamos tão perto uns dos outros. Às vezes nos tocamos, mas diametralmente na mesma proporção. Podemos estar tão longe. Tão longe. Felizes, messianicamente felizes, abraçando alguém que está enlutado. E isso vai dizer o quê? Nada.
De que maneira nós estamos olhando para a vida? Como vitoriosos ou como derrotados? As portas da nossa cidade, elas são representativas. Elas representam as realidades que nos tocam todos os dias. Nós nos beijamos, nos tocamos, mas não tocamos o coração. A gente pode agora trazer algumas situações do cotidiano, né? Existe um homem muito inteligente chamado Rich Villodas. Ele diz assim, falando um pouco sobre essa perspectiva política, que a igreja veja a política a partir das lentes de Jesus e não Jesus através das lentes da política. Você sabia que a política tem separado pessoas dentro da igreja? A Gabi estava aqui falando sobre dízimos e ofertas, e eu estava pensando numa coisa, né? Que os dízimos e as ofertas hoje são um grande desafio para a igreja, porque na verdade o dinheiro não deveria ser um problema. O dinheiro ele deveria trabalhar para nós. Mas todos os domingos a gente tem que parar o culto para falar de oferta, como se nós precisássemos entender alguma coisa nova sobre isso. Ninguém precisa entender mais alguma coisa sobre isso. Mas o fato é que nós precisamos, entre aspas, nos tocar mutuamente para ver se a gente se permite ser tocado no coração ou convencido de algo. Meu irmão, se o Espírito Santo não te convence por dentro, nenhum ministro aqui vai te convencer por fora. Ninguém vai te convencer. Porque tudo hoje acontece a partir de uma realidade interior. Pessoas que se desligam por nada. Pessoas que se desligam porque... Olha, eu sou petista, você é bolsonarista. Qual o problema? Quem está aqui? Às vezes a gente está tão perto, mas a gente está tão longe. E a gente precisa decidir de que grupo a gente faz parte. Se a gente faz parte daqueles que sabem e entendem sobre uma perspectiva estritamente escriturística, que nós somos corpo, e que apesar das diferenças, nós devemos nos respeitar, nos tolerar e nos perdoar e seguir. Porque um dia você vai estar vivendo luto, e eu vou estar na vitória. E nós juntos, dentro dessa pluralidade, é que nos completamos e nos tornamos um. Essa é a beleza da diferença dos 5 ministérios. Um é evangelista, o outro é pastor, o outro é mestre, mas nós nos completamos nessa diferença. E aí a gente passa a não cobrar, a não exigir demais uns dos outros. Sabe? É como exigir algo do evangelista que ele não pode dar. Ou exigir algo do pastor que ele não pode dar. Nós somos diferentes, mas somos um. Quem está aqui? E a gente precisa decidir de que grupo a gente faz parte. Decidir qual é a nossa perspectiva. Para quem a gente está olhando. Porque para quem estamos olhando, vai dizer o que estamos produzindo. E toda a nossa leitura e visão vai definir nossa saúde espiritual. Vai definir a saúde do corpo de Cristo. É uma tricotomia saudável. Corpo, espírito e alma. O que Deus quer nos mostrar hoje? Para nós, crentes, que a felicidade ou a infelicidade sempre vai depender do referencial que cada homem possui. Partindo da premissa que todos somos de Jesus, todos aceitamos Cristo como nosso Senhor. Como nós podemos ser derrotados diante de questões da vida? Ô pastor, você está sendo muito roots, muito forte, muito... Você subiu demais a régua. Não, a verdade é essa. Sabe, eu entendo que existe o tempo em que somos neófitos e novos na fé, e nós precisamos de cuidado, nós precisamos de alimento papinha, mas depois chega um tempo do alimento sólido. Mas, em regras gerais, eu não posso dizer outra coisa para você, a não ser que você nasceu para ser vitorioso, vencedor, e que a sua perspectiva acerca das questões da vida deve ser uma só. Ele é Emanuel, Ele é Deus contigo. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do absurdo, Ele é o Deus que age além da compreensão humana. E o que nos faz ser derrotados, infelizes ou incertos acerca das questões da vida, nada mais é do que um olhar da alma, um olhar de uma perspectiva equivocada.
Quem está aqui? A diferença está em para quem estamos olhando. Para quem estamos olhando? Duas multidões, duas perspectivas. Uma radiante, eufórica, porque Jesus, o autor da vida, estava no cenário. E o outro absolutamente destroçado, desesperançado. Era um grupo que estava de luto. Porque um tinha um ponto de referência, o autor da vida, e o outro tinha outro ponto de referência, a morte. E não tem jeito quando é assim. Quando a gente faz uma analogia com a nossa vida, aquele jovem representava tudo para aquela mãe. Se nós ligarmos a TV hoje, a gente vai perceber que tudo aponta para um cansaço psicológico. Se a gente liga a TV, se a gente olha para a igreja, a gente dá uma tendência de... não dá uma tendência de jogar a toalha, uma vontade de dizer, Senhor, quando é que vai passar isso? Quando é que vai passar esse vento? Quando vai passar esse furacão? Quando é que aquela promessa vai virar fruto? Quando é que aquela profecia vai virar menino? Eu penso que você tem muitas profecias ainda ecoando no mundo espiritual. E às vezes você se pega assim, Deus, e aí? Está demorando? Ou só eu sou assim? Tem tanta profecia sobre a minha vida, tudo guardadinho ali com todo carinho. Tem até um colchonetinho na gaveta ali guardadinho. Tinha um pastor que dizia assim, Adrianão, põe no cabide, filho. Na hora certa você vai vestir essa profecia. Eu falei, amém. Então que nós possamos esperar o tempo oportuno, o Kairos do Senhor. Mas nós precisamos manter os nossos olhos nele, no autor da vida. Porque muitas vezes a vida vai se mostrar perdida. Nós estamos vivendo um momento da igreja, certamente o mais difícil da igreja. Essa igreja tem 12 anos, é um número profético. E a vida é feita de ciclos. Outro dia nós pregávamos sobre ciclos. Falamos sobre o inverno da alma. Mas entendemos que os ciclos fazem parte dessa poda para que nós possamos frutificar mais. A nossa vida é feita de ciclos. Por que a igreja não seria feita de ciclos? Nós crescemos, nós evoluímos, nós tropeçamos, nós erramos, nós caímos, nós levantamos. O importante é para quem estamos olhando. Permanecer. Quantos hoje dentro da igreja estão como a viúva de Naim, sem nenhuma esperança? O verso 14 diz que o menino, para piorar, ainda era jovem. Imagina. Você imagina perder um filho jovem? Eu não sei. Deve ser uma coisa devastadora. Devastadora. Uma mulher viúva. Todos os seus sentimentos mais sublimes ali, projetados na criança, representados nele. Sonhos, expectativas, tudo estava prodigalizado, projetado nele. Por isso, parte da multidão chorava, enlutada. Porque o referencial havia se perdido. Talvez você esteja olhando para a tua igreja, para o teu ministério, para o teu trabalho, para o teu emprego, para o teu casamento, sobre essa perspectiva. Se perdeu. Morreu. Não há mais esperança. Eu quero te dar uma notícia, irmão, mas tinha um outro grupo. Tinha um outro grupo que estava olhando para o autor da vida. Tinha um outro grupo dentro daquela multidão, à porta daquela cidade, no meio daquela agitação, que quando Jesus entra no cenário, eles param tudo. E eles olham para Jesus e... Jesus está aqui. A esperança. Eu ouvi falar dele. Talvez eles nem soubessem de fato quem era Jesus. Mas eu ouvi falar dele. Pode ser que aconteça alguma coisa. Pode ser que haja uma intervenção divina. Afinal eu ouvi falar muito bem dele. Uau, será que algo pode acontecer em meio à morte? E nós que já conhecemos ele, quem é o autor da vida? Será que diante das circunstâncias que nos abraçam hoje, nós podemos olhar com uma perspectiva certa, de fé, crendo que Deus pode mudar todas as coisas além da compreensão? Qual é a tua resposta? O segundo grupo olhava para um referencial que não estava morto, para o autor da vida.
E eles estavam ali, olhando para ele. E Jesus te pergunta: para quem você está olhando hoje? Talvez as circunstâncias que te abracem hoje sejam questões menores. Mas para quem você está olhando hoje? Para quem? De que grupo você faz parte? Ah, mas essa situação não tem solução aparente. Não tem. Quem disse que não tem? Põe os teus olhos no autor da vida. Você pode dizer isso para o irmão que está do teu lado? Põe os teus olhos no autor da vida. Fala com fé, irmão, porque senão a pessoa vai falar assim: fala assim, irmão, põe os teus olhos no autor da vida. É isso aí. O que nos difere uns dos outros é o olhar do coração. São nossas reações, fruto de para quem estamos olhando. O que nos vai definir diante dos desafios da vida é se somos gratos ou não. Se somos felizes, se somos agradecidos, se temos discernimento. Quantas palavras esse ano Deus falou sobre discernimento. Discernimento, discernimento, discernimento. Agir do Espírito. Nunca na alma, nunca numa perspectiva humana, nunca numa perspectiva rasa. Quantas. Para quem estamos olhando? As circunstâncias não dizem nada ao nosso respeito, irmãos. Jesus disse que seria assim. Ou você, diante de uma situação aparentemente insolúvel, você vira as costas e diz: já foi. Eu duvido que você, com alguém numa cama de hospital, você vire as costas e diga assim: já foi. Deus está nos dizendo: ponha os olhos no autor da vida. Ponha os teus olhos no autor da vida. Não importa o que esteja acontecendo ao teu redor. Deus é um Deus que age além da compreensão humana. E eu quero te encorajar: põe os teus olhos no autor da vida. Era o mesmo cenário, dois grupos diferentes. Era o mesmo referencial, mas dois corações. A mesma situação, duas perspectivas. Um tinha olhos espirituais, o outro tinha olhos naturais. Vocês percebem a diferença? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, dos versos 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39 está escrito assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Sabe, meu irmão, você que está aqui, saiba, faça sol, faça chuva, haja eclipse ou não, as estrelas se alinham ou não, Jesus é o mesmo, Ele está aqui, Ele é o autor da vida. Ele pode e vai intervir na sua situação. Ele pode e vai intervir na sua causa. Eu vou repetir: Ele pode e vai intervir na sua causa. E é você quem toma isso por fé. E diz sim, e declara, e decreta. Como Ezequiel fez. Porque o que nos habita é o espírito de vida e não de morte. Porque já fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso Filho. Nós fazemos parte de uma outra classe de homens, é uma nova ordem. Não é mais uma ordem levítica e arônica, mas a ordem de Melquisedeque. Nós temos Jesus, o Cristo, tabernaculando em nós. A nossa palavra tem poder de vida e morte, para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano nos ser imputado. Ei, igreja, levante-se em fé. Põe os teus olhos no autor da vida. Haja saúde ou não, te amem ou não, te cancelem ou não, continue declarando e decretando, olhando para o autor da vida. Você não precisa de nenhum selo de aprovação. Pelo contrário, quanto mais te desaprovarem, mais correto, penso eu, será o fato de que você está no caminho. Ah, irmão, se você recebe só tapinha nas costas, cuidado. Aleluia. E eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você não se lembre disso. Como o Leone disse, a gente às vezes é muito
negligente, a começar por mim, na maneira como a gente ora, na maneira como a gente canta, na maneira como a gente lê. Irmãos, o túmulo de Jesus está vazio. E Ele não habita fora, Ele não está numa montanha, Ele não está no Tibete, Ele não está numa igreja de 4 paredes, Ele está aqui. Tragada a morte foi tragada pela vitória. A morte não pode te alcançar. Vou repetir, a morte não pode te alcançar. A morte financeira, a morte literal, a morte conjugal, a morte circunstancial, ela não pode te afetar. Não pode. Eu nasci para o céu, você nasceu para o céu. Nós nascemos para sermos rejuvenescidos pelo Espírito da ressurreição que está em nós. E sabe a prova cabal disso? É que Jesus, naquele cenário, Ele simplesmente para o funeral e põe a mão no caixão. Você já imaginou isso? O cortejo, aquela multidão, aquela loucura, 25 de março. O cortejo passando. Metade maluca, assim, ó, com os olhos em Jesus. Vai acontecer algo, vai acontecer algo. E os outros assim, ó, caçando borboleta. Já foi. Não sei o que aconteceu. Não sei, estou tão tristinho, porque não sei o quê. Mas outros estavam lá, olhando para o autor da vida. Ei, discernimento, olha quem está aqui, o autor da vida. É o autor da vida, ei, percebam. Ei, o que diz as Escrituras, o que diz a palavra? O que diz que seria assim ou que seria assim? Ei, olhe para o autor da vida. E ele põe a mão no esquife, ele põe a mão no caixão. E aí ele se dirige àquela que não tinha esperança e diz: ei, mulher, não chores mais. Irmã Maria, não chores mais. Filha, não chores mais. Bruno, não chores mais. Eu não sei as circunstâncias que você está vivendo, mas Deus falou tanto ao meu coração com essa palavra, dizendo: ei, Adriano, não chores mais, filho. Não chores mais. Não olhe para as circunstâncias ao teu redor. Não há novidade em tudo o que acontece. Eu disse que seria assim. Não há novidade no cancelamento. Não há novidade na deserção, no abandono. Não há novidade. Não há novidade em não entenderem uma mensagem apostólica. Não há novidade. Não há novidade nisso. Não há novidade em não me conhecerem. Não há novidade. Não há novidade em não haver perdão em lugar algum. Não há novidade. Continue olhando para o autor da vida. Continue declarando vida, vida, vida e ressurreição. Vida e ressurreição, vida e ressurreição. Não importa o que aconteça ao redor. É Ele o autor da vida. Nós não dependemos de um boleto, de um cheque, não dependemos de uma conta azul, não dependemos de um diploma acadêmico, nós não dependemos, nunca dependemos de tapinha nas costas. Nós dependemos do autor da vida. Do autor da vida. Ele para o cortejo, ele bagunça o funeral, ele desfaz a morte, ele desconstrói a morte, ele dá uma ordem à morte, ele mata a morte e diz: ei, levanta-se, levante-se, levante-se. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o teu Jesus, Lucas, Adriano. Esse Jesus é o teu Jesus, filho. É o teu Jesus, Wagner. É o teu Jesus. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus para quem estamos olhando. Esse é o nosso Deus. O Deus que age além da compreensão humana. O Deus que dá uma paz que vai além da compreensão humana. É o Deus do absurdo. É o Deus que intervém em todo o tempo e que nunca chega atrasado. Jesus diz para nós, para você hoje: tira os olhos destas questões circunstanciais. Olhe para mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. E ele pega aquele objeto de desesperança daquela mulher que representava a morte literal para aquela mulher e todos os sonhos, e a vida dela estava despedaçada literalmente, e ele entrega aquele jovem vivo para a mãe. Uau! Você já imaginou a violência mental, visceral,
de levantar um jovem que representava tudo para aquela mulher, à margem da sociedade, no meio da multidão, e de repente um escândalo. Aquele homem, aquele jovem se levanta. Jesus é o Deus do escândalo. Ele escandaliza. E quando você estiver longe, irmão, como eu já vi 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, você vai dizer, você não, as pessoas vão dizer: uau, eu pensei que eles estavam derrotados. Eu pensei que já estava morto. Mas do Senhor é o sim e o amém. Do Senhor é a última palavra. Não morreu. Você pode dizer isso para o teu irmão? Não morreu. Não morreu, não morreu, não morreu. É tudo uma questão de perspectiva, olhos de fé. Muitos hoje dentro das igrejas vivem uma coreografia de fé. As pessoas têm cheiro de crente, se vestem como crente. Eu não, né? Eu já sou mais estranho. Se vestem como crente, cheiram crente, têm uma postura de crente, falam como crente, recitam versículos de crente. E esses são os que menos leram a Bíblia. Acham que é fácil sentar na cadeira. Para quem estamos olhando? Para quem estamos olhando? Jesus, ele aparece na hora H, na hora perfeita, e devolve aquele jovem vivo, ressuscitado, os sonhos de pé. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: uma noite de sexo não te restitui, uma noite de drogas não te restitui, uma balada não te restitui, uma menininha nova não te restitui. Você ir para a igreja que te estica o tapete vermelho e te joga para cima não te restitui, irmão. Não te restitui. Um ambiente fácil não te restitui. A pornografia não te restitui. As drogas não te restituem. Jesus Cristo te restitui. Religiões não restituem. Jesus Cristo restitui. Só Jesus pode nos restituir. E olha só o que diz o verso 16. De repente a multidão, aquele escândalo, toma conta do lugar. E ele disse assim, o texto diz: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Aleluia. Um grande profeta se levantou entre nós, porque estava morto e reviveu. Você pode imaginar aquela mãe acho que ela pulava, dançava, ela agarrava o filho. Eu acho que ela rasgou o filho, ela beijou, ela lambuzou, ela molhou de lágrima aquele filho. Você pode imaginar e tentar se transportar para aquela cena. E as pessoas, e os que não acreditavam agora atônitos. E os que criam dizendo: eu falei que ia ser assim, eu sabia, era só esperar. Você já imaginou aquela cena? Você já imaginou se transportar para aquela cena? A cidade cosmopolita parou, porque diz que todos ficaram cheios de temor e todos louvavam. Um profeta se levantou entre nós. Aleluia. Deus interveio em favor do seu povo. E Jesus está intervindo hoje em meio às nossas tragédias. Sejam tragédias pequenas ou grandes, Deus está intervindo em vossa causa. Sejam relevantes ou não, Deus está intervindo em sua causa. E a tua resposta vai dizer se Ele vai agir ou não. É o teu olhar, a tua perspectiva, o teu coração que vai dizer: sim, eu creio, faz. Ou não. É a tua perspectiva. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele tem poder para ressuscitar relacionamentos quebrados, quebrar dúvidas, questionamentos, ressuscitar mortos, mudar o diagnóstico médico. Ele pode tornar uma derrocada financeira em sucesso novamente. Ele pode trazer esperança. Ele pode fazer a mulher estéril gerar filhos. Ele pode todas as coisas.
Ele tem o poder para ressuscitar a economia na tua vida e tudo o que você já julgou como morto. Agora, uma coisa que eu aprendo é, com aquela multidão, a primeira coisa é que eles se encheram de temor. Uau! Eles se encheram de temor. Diante das maravilhas e da grandeza de Deus, eles se encheram de temor. Uau! Deus visitou o seu povo e está fazendo isso agora. Vamos fazer aqui um ato profético. Põe a sua mão direita no teu coração. Aleluia. Quero dizer assim que Deus está visitando o seu povo. Assim como era na cidade de Naim, é na cidade de Arujá. Deus está visitando o seu povo. Diga assim para o Senhor: Senhor, muda a minha ótica. Muda a minha ótica espiritual. Senhor, me dá discernimento. Discernimento de espíritos. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Senhor, ativa em mim os teus 7 espíritos. Ativa em mim os teus 7 espíritos, Senhor. Em nome de Jesus. Muda minha perspectiva. Muda minha vida. Intervém na minha causa. Eu declaro, aonde havia morte, há agora ressurreição e vida. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Ressurreição e vida. Nós vamos ter mais um tempinho rápido para a gente declarar um pouco sobre as nossas vidas, sabe? Você vai ser mais específico com você. Mas eu quero te desafiar a não olhar para o teu cônjuge, para o teu companheiro, para os teus amigos de trabalho, de uma maneira leviana, uma perspectiva rasa. Olhar para as questões ao seu redor sob uma perspectiva muitas vezes humana. Ah, mas ela fez isso, ela fez aquilo. E daí? Quem é você? Qual é a tua régua? O que dizem as Escrituras? Quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. No Velho Testamento, Oséias comprou Gomer, pagou pela sua mulher que havia saído para adulterar em orgias pagãs. E Deus disse assim: ame-a novamente. Uau! Mas nós somos incapazes de perdoar um ao outro por nada. Por nada. Ai de você e de mim pisar no calo de alguém, irmão. Nós nos dizemos cristãos, nos auto-intitulamos cristãos, mas não temos perdão. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a nossa leitura? Para quem estamos olhando? Será que nós estamos matando o irmão? Matando-nos mutuamente? Já foi. Não, minha mulher fez isso, acabou meu casamento. Como acabou teu casamento? Ela te traiu? Ela te traiu? E o perdão? E o perdão? Sabe, a igreja tem dificuldade em ouvir certas coisas. Mas nessa igreja a gente fala, o Espírito Santo fala. Sabe? Se você só enxerga problemas no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, experimente olhar sobre uma outra ótica, sobre a perspectiva da compaixão e da graça de Deus. Ei, vai, não peques mais. Jesus não disse que ela não era uma prostituta, que ela não era uma adúltera. Jesus não disse isso. Ele só disse assim: vai, não peques mais. Será que nós estamos dispostos? Nós temos a coragem de dizer para alguém que te feriu de morte: ei, ok, vai, não peques mais. Será que nós conseguimos nos amar apesar das nossas diferenças? Sabe, se você só enxerga problemas na sua igreja, será que você consegue lembrar da maneira que você chegou aqui?
Duas multidões, duas leituras, duas decisões, dois resultados. Sabe, Noé é uma boa analogia, um bom modelo, uma boa referência. Ele vivia num caos absoluto a ponto de Deus fazer um reset na terra. Deus já fez alguns resets nessa igreja, mas o povo tem dificuldade com reset. A humanidade teve problema com reset. A humanidade não conseguia compreender o reset que Deus estava fazendo na terra. Era um reset violento, visceral. E aconteceu. Mas Deus preservou na arca, e a arca é a representação do Cristo. E a arca hoje é a representação, a metáfora da igreja, que não compreende que a arca é um lugar de preservação e de salvação, não um lugar de mutilação. E ele salva uma família representativa, e essa família é metáfora do corpo, da igreja. Mas 3 dos filhos de Noé, um deles escolheu se desviar. O que Deus está dizendo para nós é que tudo é uma questão de perspectiva. Ele viu o reset, ele viu o dilúvio, ele viu Deus acabar com toda a terra, ele viu a fidelidade, 120 anos de Noé, ele viu a zombaria, ele viu as perseguições ao seu pai, ao seu pastor, ele viu. Ei, o que você está construindo? Detalhe, nunca havia chovido na terra. Ei, você está construindo um barco desse tamanho, um barco para quê? Onde está o mar? Onde está o rio? Onde estão as águas? 120 anos de zombaria, de zombaria, de zombaria. E eles veem tudo aquilo. Quem viu? Os filhos. Quem viu? A família. Eles viram. No entanto, teve um que conseguiu desviar. Isso é um alerta para nós. Nós podemos estar num ambiente de preservação, num ambiente de segurança. Nós podemos ser corpo sem se tocar. Nós podemos se interpelar às portas das grandes cidades. Nós podemos dar uma esmola, mas não tocar o coração. Quem está entendendo? Resultado: aquela visão incorreta de fé daquele homem condenou parte do mundo. Toda uma linhagem veio a partir daquela negativa, a partir daquele não discernimento, a partir daquela incompreensão literal. E uma reação daquele filho desviado ecoou na história da humanidade e ecoa aqui hoje. Foi uma voz para o mundo, uma voz de alerta. Olha, você pode estar dentro da arca, dentro do corpo, você pode estar em Cristo e mesmo assim não ter uma perspectiva e um discernimento correto do que eu estou fazendo. Fico alerta, para quem estamos olhando? Põe os teus olhos no autor da vida. Ah, mas parece que tudo se perdeu. Filho, filha, põe os teus olhos no autor da vida. Mas meu filho está atolado nas drogas. Põe os teus olhos no autor da vida. Não pare de declarar, não pare de decretar, não pare de dizer: o meu marido vai se converter, a minha esposa vai se converter, a minha esposa vai chegar. Não pare de declarar. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Eu vou conseguir minha casa própria, eu vou conseguir os meus sonhos. Não pare de declarar, não pare de decretar, não pare de olhar para o autor da vida. Não pare, não pare. Barnabé foi outro que serve de modelo e referência eterna para nós. Barnabé foi uma referência. Ele estabeleceu um padrão altíssimo de oferta. Ele subiu a régua lá em cima. Ele sobe a régua da questão da renúncia. Ele entrega tudo aquilo que ele tinha aos pés dos apóstolos. Olha quem foi Barnabé. E Barnabé já tinha tido uma questão lá com Marcos, Paulo, etc. E estava lá Barnabé, um homem de Deus. Ele entrega tudo, não parte. Tudo aos pés dos apóstolos. Mas no mesmo cenário, no mesmo contexto, no mesmo cenário, Ananias e Safira, vendo o que Barnabé fez, reteve parte. E eles foram mortos, fulminados imediatamente.
o mesmo cenário, a mesma situação. Ele estava dentro da arca. Ele era corpo, eles eram corpo, eles eram a church, eles eram a igreja. Viram o padrão correto, mas eles escolhem reter. Fulminados imediatamente. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, visão diferente, leitura diferente, perspectiva diferente. Ah, mas veja bem, todo mundo está colocando aos pés, todo mundo está vendo, mas todo mundo, e daí que todo mundo isso, todo mundo aquilo? O que o Espírito te mostra, o que o Espírito fala com você, o que diz as Escrituras. No mesmo contexto, a visão e a leitura de Ananias e Safira foi oposta. Consequência, morreram no altar. Sim, irmãos, são dias difíceis. São dias como os dias de Noé. Para quem estamos olhando. Jesus, ele não chega para Tomé e começa a dar uma aula de incredulidade para Tomé. Jesus não fala muito. Jesus não se defende. Jesus chega para Tomé e diz assim: Tomé, levanta a camisa e diz assim: toca aqui. Toca aqui. Você precisa tocar Jesus, irmão. Você que ouve muita coisa e percebe muita coisa e que toca em Jesus. Toca em quem está do teu lado. Toca na ferida de quem está do teu lado. Experimenta chorar com ele. Experimenta comprar a guerra dele, a briga dele. Experimenta chorar com a tua esposa. Experimenta valorizar a tua esposa. Experimenta dizer: bom dia, meu amor. Eu tenho uma regra, uma lei com a minha esposa. A gente pode ter discussão, mas a gente sempre dorme de conchinha. Nunca, tem uma lei em casa: nunca durma de bico. Nunca, nunca. E a segunda lei: acordar. Às vezes a gente vai, escova o dente, parará, mas a primeira coisa que dá para fazer é olhar um no olho do outro e dizer: amor, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te amo. Eu abençoo a sua vida e o seu dia. Todos os dias, sem exceção. Sem exceção. Amor, eu te abençoo, meu amor. Eu abençoo sua vida. Eu sou grato a Deus por sua vida. Sabe, são sobre essas questões simples e pequenas que abrem a nossa visão sobre uma perspectiva macro, para a gente entender que não existe poder na morte, porque Ele é um Deus que trabalha além da compreensão. Quando todas as circunstâncias disserem para você: já foi, já morreu, basta você olhar com os olhos puros de criança, de fé, e dizer: eu declaro, não morreu, não morreu. Espírito de vida e de ressurreição, levanta-te. Você, pela fé, você toca na circunstância e diz: não chores mais, levanta-te. Levanta-te. Quem está aqui? Eu te pergunto, como é que você tem reagido às pressões? Como é que você tem reagido às más notícias? Como é que você distingue as fake news, as narrativas coletivas? Como é que você imagina os dias que antecedem a volta do Senhor? O que o Senhor disse que seria nesses dias? Jesus disse que as pessoas procurarão lugares para se esconder e não acharão. As pessoas subirão nas montanhas para um lugar buscar para se esconder e não conseguirão se esconder. E quando eles chegarem no topo das montanhas, eles vão se enxergar só. Estes são os dias de Noé. Estes são os nossos dias. Ah, Senhor, eu achei que eu vim aqui hoje para ouvir uma mensagem de encorajamento. Você está ouvindo uma mensagem de encorajamento. Uma palavra madura, para que você entenda que aquele que te habita é aquele que é a ressurreição e a vida. E Ele te deu o poder para declarar: pisar serpentes e escorpiões e nenhum dano de ser imputado. Nada. A morte morreu. A tumba está vazia. Sabe, amados,
Sempre haverão pessoas no teu trabalho, pessoas ao teu redor, te medindo pelas inseguranças deles. Sempre haverão julgamentos a partir de uma perspectiva deles. Sempre haverão, a partir das inseguranças deles. Mas a verdade é simples: quem está em paz com Cristo está em paz para consigo próprio. Não que nós não tenhamos nada para arrumar, óbvio que não, a começar por mim. Nós somos todos inacabados, estamos todos em construção. Mas existem coisas que fazemos que não se justifica, que é incongruente com a Escritura, com a palavra, com aquilo que pensamos ser. E nem toda crítica revela algo sobre nós. Muitas vezes essas críticas só expõem de fato quem as pessoas são. Há julgamentos que não nascem da verdade, mas de comparação, mas de incongruências e de coisas mal resolvidas das questões, dos labirintos das suas próprias almas. Sabe, comparações quase sempre é o idioma da insegurança. Para quem você está olhando? Não viva tentando caber na régua de ninguém. Quem tenta viver vivendo na régua de alguém é porque ainda não encontrou a sua própria identidade. Quem conhece o seu propósito não perde tempo com as mortes circunstanciais, com as coisas que acontecem ao redor, com as fofocaiadas no trabalho, com coisinhas ali, aqui, ali, com a família. Quem tem sua identidade, um propósito certo, não perde tempo com isso. Continue avançando. Quem sabe quem é, não negocia com a própria essência. Não há como competir com o destino, irmão. O destino virá. Não há competição com o destino. Mas tudo que nós semearmos, nós colheremos. Voluntariamente ou não. Olha, eu não queria fazer isso. Eu não queria sair. Eu não queria não sei o quê. E por que fez? A colheita vem. Porque a parábola do semeador diz: semente lançada em terra, voluntária ou involuntariamente, vai germinar. Não tem jeito. Então que nós cuidemos de lançar boa semente, quando tem que lançar semente, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Quem está aqui? Continue avançando. Não há como competir com o destino. O que plantamos, certamente colheremos. E o convite hoje é: olhe para o autor da vida, porque você vai experimentar ressurreição. Quem está aqui? Vamos ficar de pé?